Então, pessoal, eu tava dando uma olhada aqui num dos posts do tal Eric Hilton, né? Bom, o nome dele é Felipe Santos. Felipe Santos. Certo? Eu acho que essa altura do campeonato vocês estão sabendo que ele, na semana retrasada, né? Eu acho que estou tentando pegar de cor. Ele havia, digamos assim, orientado o cantor Oruan, né? Cantor entre aspas também, né? A se mobilizar politicamente, né? Porque ele estava protestando em relação à morte. Não, isso, primeiro aconteceu em relação ao protesto, inclusive ele com seus amigos fechou uma avenida lá no Rio de Janeiro, né? Sobre a prisão, contra a prisão daquele MC Pose. Inclusive ele foi liberto, né, e tudo. Aí depois ele protestou contra a morte de um jovem, né, da favela chamado Eros. Eros, que inclusive foi vítima aí de uma operação policial, né, pelo que eu acabei lendo. Só que eu também tinha visto que o próprio Eros, ele havia tirado foto com o traficante, né, e tudo mais. É claro que algumas pessoas podem falar que, olha só, cara, mas se você mora na favela, de qualquer forma você acaba se esbarrando com esse tipo de gente. Pô, é claro, mas acontece que isso é uma coisa, agora a outra é tirar foto com o traficante, né, mas enfim. Aí o Eric Hilton, né, até para sinalizar a virtude como ele anda fazendo há muito tempo, né, ele acabou, né, fazendo a tal recomendação para o Oruan, e o Oruan também tinha dito aqui no X, que é o antigo Twitter, que estava interessado, né, em se, digamos assim, mobilizar politicamente também. Aí o Felipe Santos, ele só aproveitou a deixa, né, mandou um textão lá pro Oruan, né, e tudo, certo? Mas aí tá, e o pior é que o Oruan tá numa situação um pouquinho, digamos assim, complicada, né, já que ele, cara, eu acho que dá pra você falar que o sujeito, ele tem aquele pensamento típico do favelado que pode não ser da direita, né, e também não é de extrema esquerda, né, ou seja, o pessoal inclusive nessa interação aí havia alertado o Felipe Santos de que o Oruan seria, digamos assim, transfóbico, homofóbico, blá blá blá. Isso aí seria um traço dele, né, justamente corroborando a sua não adesão à extrema esquerda, né, esse pessoal um pouco mais lacrador, se bem que dentre a extrema esquerda nem todo mundo atura a galera GLS, né, nem todo mundo. Eu acredito que o pessoal do PCO não atura tanto, certo? Mas aí tá, aí o Felipe Santos, né, com essa interação ele foi obviamente espinafrado pelas próprias pessoas da esquerda, né, por pessoas que você até poderia dizer que seriam eleitoras dele, né, inclusive, né, uma gama de homossexuais também, os quais o Felipe Santos acabou, ele falou isso aí em vídeo, né, acabou retratando como gays fascistas, ou então gays que estariam fazendo o jogo da, entre aspas, extrema-direita, né, só que o próprio gay fascista na questão é o Felipe Santos, cara. Ele é o gay fascista, só pelo simples fato de que, o gay tem isso aí, né, na cabeça dele, né? O gay tem que agir da forma que eu ajo, né, tem que pensar da forma que eu penso, certo? Ele não tolera que existam gays que discordam da opinião dele, né, especialmente em questões aí envolvendo gênero, raça, blá blá blá, né, tem que agir perfeitamente como esse cara. Aí ele havia escrito esse post aqui, né, falando que havia errado, né, no tipo de interação a qual ele havia promovido para cima do Oruan, né. A gente vai ler um pouquinho porque aí depois ele acabou resumindo em vídeo, né, um vídeo um pouquinho longo, né, mas enfim, vou ler um pouquinho aqui. Essa semana um comentário meu virou trending topic, manchete, desinformação e até teoria de conspiração, tudo ao mesmo tempo. O que aconteceu? Oruan foi ao Morro de Santo Amaro protestar ao lado da comunidade onde o jovem Eros foi assassinado pela polícia em uma festa junina, né? E apesar de suas inúmeras contradições e do seu passado, ele demonstrou interesse em se organizar politicamente. Eu, como um deputado ciente dos movimentos que tentam criminalizar todos que vivem nas favelas, cara, eu não sei que movimento é esse aí. Eu sei que, ok, tem uma galera que considera que favelado é bandido, blá blá blá. Mas dentre a direita mesmo, não dá pra você citar nem metade de pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Mas enfim, vitimização. Sugeri que Oruan fosse conhecer quem já faz um trabalho territorial em defesa das vidas negras das periferias, ou seja,
bandeando o moleque para a extrema esquerda, né? E o mal da direita, cara, é justamente não ter um grupo organizado que possa fazer um trabalho nas favelas, cara. Eles acabam deixando para a extrema esquerda mesmo. Esse é o mal. Eu acho que dá para você pegar uma certa semelhança com o protestantismo, né? Já que no protestantismo você tem uma série de denominações diferentes, certo? E ao invés, não vou falar que ao invés de todas se unirem, porque são muito diferentes, cara. São muito diferentes. Elas deixam um pessoal um pouco mais, digamos assim, combativo, né? Um pouco mais organizado, e que não necessariamente são pessoas boas, né? Fazerem as coisas, né? Mas enfim, foi uma tentativa de diálogo, uma tentativa na qual eu reconheço que não usei as melhores palavras, nem conheci o histórico completo dele Então por que você foi se meter? Cara, se bem que o Oruan, ele é tão famoso que qualquer pessoa pode pegar o seu histórico. Então eu acho que aqui o nobre deputado Felipe tá se fazendo, aqui ele tá se fingindo de inocente, cara, porque, olha só, todo mundo sabe que o Mauro, o Oruan, ele tem uma tatuagem, né, no corpo dele, com a lata do Elias Maluco, uma pessoa que havia torturado e matado o jornalista Tim Lopes. Inclusive, só por isso aí, o Grupo Globo não deveria ter investido no Oruan. Não sei se vocês sabem, mas ele havia ido em um programa lá do Multishow, né, que é um canal mais lacrador da Globo, né, chamado TVZ, que inclusive era apresentado pela Preta Gil. Ele foi lá, ele interagiu com o pessoal, ele fez os programas lá com o pessoal. Você não acha que a Preta Gil não sabia que ele tinha esse tipo de tatuagem, não, cara? É claro que sabia, pô. É claro que a Globo sabia disso aí. Inclusive a própria Globo, que em uma premiere de uma série lá chamada Antônia, né? Pô, o pessoal havia tirado foto com ex-traficantes, cara. Inclusive traficantes famosos lá do Rio de Janeiro. Certo? Então, porra, de qualquer forma a Globo, ela tá sabendo, né? Ela tá sabendo da capivara desse pessoal todo, né? Tá sabendo, certo? Então o Érico Hilton também tá sabendo, né? Tá sabendo digamos assim, não digamos assim não, pô. O Oruan tem uma certa associação com o traficante, cara. Como é que o sujeito, como é que o deputado não sabia disso aí? Claro que ele sabia, pô. Aqui ele tá, como falam os gaúchos, se fazendo de salame, sacou? Ele tá se fazendo de salame aqui. E sem contar que o Oruan já abrigou traficante fugido na casa dele, certo? Pessoal, porra, é impossível não saber disso aí. É impossível não saber. Ainda mais um parlamentar, certo, que tem toda a informação possível, então está se fazendo de idiota aqui, né? Mas o que era para ser uma troca, quase que uma obrigação minha de intervir no momento de reflexão de uma figura do tamanho do artista, virou espetáculo, viraria de qualquer forma. Gente dizendo pela 100ª vez no ano que a esquerda morreu, que existe uma conspiração contra gays brancas, ou até mesmo que Oruan é o novo Che Guevara. Me acusaram até de passar pano pro crime. Vamos deixar claro, não compactuo com homofobia, misoginia, nem com qualquer forma de violência, e nunca vou deixar de defender as pautas GL que carrego na pele. Mas também não vou fingir que uma figura como ele, mesmo com todas as suas contradições, não tem influência real na juventude. Tem, mas nem todo mundo cai na conversa dele, né? Cai no carisma dele, né? Nem todo jovem de favela, né, que eu tô falando. E se recusarmos o diálogo não tá escrito errado aqui não, cara, eu que tô no trava-língua aqui. E se recusarmos o diálogo ao nos depararmos com toda a contradição, estaremos eternamente imóveis enquanto a extrema-direita ocupa todos os espaços com ódio, mentira e bala. Mas quem ocupa todos os espaços na prática é a esquerda, cara. Ela tá ocupando tudo, ela ocupa na mídia,
ocupa justamente nos trabalhos com a população mais desfavorecida, ocupa nas escolas, está ocupando tudo, cara. Né? Não dá para você comparar com a ocupação de espaços que a direita faz. A direita no Brasil, ela é pouquíssimo organizada. Eu já havia comentado aqui, né, que de organização mesmo que age é o pessoal protestante, certo? Mas eles não estão oficialmente ancorados no espectro político. Eles não estão. Quando eles vão fazer esse tipo de trabalho. Não é a primeira vez que me esforço para conversar com o público de fora. Cara, ele faz esse tipo de coisa aí justamente para ganhar mais adesões, né? Então é claro que quando ele foi interagir com o Oruan, ele fez isso visando o público dele, né? Agregar o público do Oruan, né, para o seu projeto de poder pessoal. Não é nem projeto de poder do PSOL, não é. Projeto de poder pessoal, porque obviamente como político o deputado Felipe quer ficar mais tempo no poder, né? Ele quer ficar mais tempo e eu acredito que infelizmente ele vai ser reeleito deputado, né? Não é a primeira vez que me esforço para conversar com o público fora da bolha, como os próprios fãs, clubes de artistas e divas pop. Por isso já trouxe vitórias concretas ao país. Falando em diva... Trava-língua hoje está ótimo. Falando em divas pop, né, você compara as fotos antigas do deputado Felipe e vê hoje como é que ele tá, o sujeito tá igual a Beyoncé, cara. Não sei se é Beyoncé ou Beyoncé, eu acho que é Beyoncé, né? O cara é tão fã da Beyoncé que resolveu tornar-se um simulacro dela aqui no Brasil, certo? Mas a Beyoncé não tem gogó. Não, tem gogó, né? Toda mulher tem gogó. Só que o homem, ele tem um gogó mais proeminente, né? Tem mais proeminente. Mas a Beyoncé, ela não tem odor masculino, ela não tem cromossomos XY, né? Ela não tem a pele mais espessa, sacou? Tá. Hoje temos uma portaria do governo que garante fornecimento gratuito da água em shows. Barramos o PL do estupro, isso aí eu não li nada sobre. Fizemos a luta pelo casamento homoafetivo andar e estamos avançando contra a escala 6x1. Inclusive falando isso aí, né? Até me lembrou daquele Cleitinho lá, né? Aquele escroto pra cacete lá. Que se põe como da direita, né? Seguirei fazendo política com coragem, com responsabilidade, com os olhos voltados pro povo real e não pros algoritmos do Twitter. Quem vota em você é o povo irreal, cara. Quem vota em você é o povo irreal, porque a favela não vota em você. Quem vota em você é a galera da classe média branca de São Paulo, né? Quem ganhou com esses ataques foram os transfóbicos, os racistas, os moralistas. A extrema esquerda, ela consegue ser tão ou mais moralista do que o pessoal da direita. A esses eu respondo com mais luta, mais articulação e mais compromisso com as nossas periferias e com todos que têm futuros compulsórios na pobreza, na miséria e na violência. Sigamos. Agora, ouvi só um pouquinho desse vídeo aqui, ó. Esta semana eu errei. Não errei roubando, tentando dar um golpe na democracia, destinando emendas suspeitas, fugindo da justiça. Não, nada disso. Errei na interação que fiz com o artista. Errei no tom e reconheço que errei no tom. Mas usei aquele tom porque desconhecia completamente todas as problemáticas e complexidades que existiam em torno dele. Desconhecia as suas opiniões e a minha interação com ele em momentos... Isso aí é mentira, como eu havia falado. A essa altura do campeonato aí, ele sabia muito bem quem era o Mauro. Momento algum serviu para apoiar, endossar, legitimar ou inocentá-lo de qualquer posição ou comportamento que ele venha tido. A minha interação com ele foi única e exclusivamente buscando abrir um canal de diálogo com os seus seguidores e com ele também, que não é nem indiciado em processos, nem réu e muito menos condenado. Pode ter... Ué? Deu ruim aqui? Questões que...
Agora foi. Se forem criminosas e etc, devem ser analisadas pela justiça, mas que eu não conhecia e que quando fiz aquela abordagem, fiz na tentativa de abrir uma comunicação como costumo fazer já na minha trajetória. Vocês me conhecem, sabem dos meus movimentos juntos com fandoms de diva pop, por exemplo, que foram super importantes para que nós conquistássemos distribuição gratuita de água em shows e festivais, a derrubada do PL do estupro, a luta pelo fim da escala 6x1, que tem sido muito importante essa organização, e tantas outras conquistas importantes que se deu na realização de diálogo com uma fanbase. Era essa a minha única intenção. Não era dizer se ele era um bom menino, se ele era um mau menino, nada disso. E de repente um gesto de buscar diálogo com alguém que movimenta milhões de jovens nas favelas e periferias do Milhões não. Milhões não. Não exagera. Viu? Brasil e nas redes sociais se transformou num fantoche e numa alegoria na mão da extrema-direita e de pessoas mal intencionadas, que usaram disso para dizer que eu estava defendendo um criminoso, que eu estava pactuando com o Moroan. Pior, conseguiram construir uma narrativa ridícula de que eu odeio gays brancas. Isso é mais uma faceta odiosa daqueles que o tempo todo querem menosprezar e desmerecer o meu trabalho e a minha atuação. Tu tanto não odeia gays brancos que acabou se tornando um, né? Você tá mais claro do que na época em que você tinha cabelo pichain. Né? Como eu havia falado, né? O cara quer se tornar Beyoncé brasileiro. Não vão conseguir. Eu tenho responsabilidade com as minhas falas, eu tenho compromisso com o meu trabalho, eu sempre estive ao lado da justiça, da defesa da segurança pública e não tenho nada que possa contradizer a mim e as minhas ações. Este movimento orquestrado e que encontra cúmplices até mesmo entre os oprimidos é mais... Que orquestrado porcaria nenhuma, cara. O pessoal simplesmente tá, né, se revoltado contra o que você havia feito. Vou falar aqui de novo. O Oruan, pelo que ele havia demonstrado, ele não gosta desse pessoal GLS, cara. Ele não gosta. Acabou. E o pior é que naquela época, isso aí foi na semana retrasada, né, como eu havia falado também, você deve ter sabido disso, cara. Sacou? Você resolveu abordar o cara pra ganhar confete em cima dele. Essa é a verdade, mas você nunca vai admitir. Mais um episódio de tentativa de ridicularizar o meu trabalho e a minha posição. Eu sempre estive e sempre estarei na luta e na defesa dos direitos da minha comunidade na sua integralidade. Eu sempre me erguirei para defender bandeiras que são essenciais para mim, sem desprezar e sem esquecer que é preciso construir interseccionalidade. Nós não podemos debater questões LGBTs sem debater racismo, sem debater favela e todas as complexidades que existem nela, porque também existem negros LGBTs e porque também existem LGBTs que estão nas favelas, que estão nas periferias, são oprimidos e violentados. Amores, não adianta tentarem desabonar aquilo que eu faço. Eu reconheço o meu erro. Vocês imaginaram que eu viria num fundo branco e etc para falar? Não, eu venho aqui para dizer um papo reto. Não adianta tentar me menosprezar, não adianta tentar transformar mulheres, senhoras das periferias em pobres coitadas que não compreendem nada e aquela minha interação seria um problema. Este não é o nosso problema. Este não é o desafio que temos enquanto esquerda. Então vamos parar com esse freak show, com esse circo, com essa tentativa frustrada, porque não vai dar certo, de me fritar por causa de um tom errado que eu usei. Nós não vamos nos alinhar a esse tipo de discurso e manobra da extrema-direita para confundir os reais propósitos. A nossa luta é por democracia, por justiça, por reparação. Porra, mas quem... Vou falar aqui de novo. Um helicóptero passando aqui, vou ter que esperar um pouquinho. Cara, mas quem tá puto com você, quem se revoltou com a sua iniciativa, foi o pessoal da direita, da esquerda, o pessoal lacrador. Sacou? É isso, pessoal, cara. É isso, pessoal. Não é coisa exclusivamente da, digamos assim, extrema-direita, pô. Pera aí. Então tu tá enganando os seus eleitores, tu tá enganando o pessoal incauto que resolveu cair nesse vídeo, né, pra queira saber o que tá acontecendo. Tá enganando o pessoal que acompanha essa situação de fora,
Tu tá enganando todo mundo, cara. Tu tá enganando todo mundo. Contra o racismo, contra a LGBTfobia, e é nisso que eu estou focada, é nisso que eu me importo, e espero que esse recado tenha ficado bem claro. Vamos focar na revolução, naquilo que realmente importa, e parar com essas conversinhas orquestradas e organizadas, deixar de ser fantoche na mão da extrema-direita, ou se não da extrema-direita, de um ou outro gay fascista que possa estar tentando levantar esses comentários absurdos. Ele tá chamando o próprio pessoal da esquerda, que ele sabe muito bem que havia se revoltado também, né? Que se voltou contra ele de gay fascista, cara. É mole isso aí? O fascista mesmo é o próprio deputado Felipe Santos, cara. Não é justamente as pessoas gays que se voltaram contra ele. Ele é a representação do fascismo. É como a gente espera de um deputado do PSOL, né? Esse pessoal é o verdadeiro fascista da questão. Absurdos, nojentos, ridículos, e que usam esse episódio ainda não só para me atacar, mas para destilar racismo à solta nas redes sociais. Combateremos a LGBTfobia, combateremos o racismo, teremos responsabilidade com as favelas, com as periferias, e transformaremos a luta que é tão necessária. O travecão deu papo, né? Agora o que falaram aqui, esse Toninho Véspoli aqui Peraí. Sabia que era do PSOL também. Eu achava que ele seria do Partido Verde. Toninho Véspoli. Descendente de italiano, aqui em São Paulo, ele costuma ter uma adesão à esquerda e à extrema esquerda, hein, cara? Tá se tornando padrão isso aí, hein? Que ele elogiou o Érico. Importante posicionamento. Parabéns pela sua coragem e trabalho, companheiro. Aqui. João Vitor. A verdade é que tem uma parcela de gays de classe média que são praticamente de direita. O cara tá falando isso aí porque tem que ser obrigado a concordar com o que o Érico, com o que o pessoal da extrema esquerda fala. Tem que concordar com tudo, porque senão você é praticamente de direita, né? E ficam fingindo que são progressistas. Aqui acabaram captando uma contradição do Érico, né? Mas ele poderia dizer aqui, mas eu errei. Como eu falei no vídeo, eu errei. Aqui o Heitor Braga. Érico, eu gosto muito de você e não discordo do seu objetivo ou intenções. Mas convenhamos, não é de bom tom falar LGBTs o vídeo inteiro na hora de falar fascismo. O cara não sabe escrever também. Falar gays fascistas, principalmente porque gays foram perseguidos no fascismo, por mais babaca que o gay seja. Olha o Águia aí. Eu briguei com um grande amigo que te chamou de veveco do crime. Não permito. Um patriota qualquer, eu acho que esse é o nome dele. Como que o Felipe pode odiar gay e branco se ele tenta ser loira? Érica Hilton antes. Era negra, porque a minha família se descobre negra a partir da minha geração. A partir de mim, sou eu que volto e ponto o dedo na cara dele e digo, vocês são negros. Vocês precisam entender que vocês são negros, vocês moram aqui, vocês têm essa vida porque vocês... E aí foi no ar. Bom, já deu o recado. Então aqui tá bem dividido, né? Uma galera que é contra ele, né? A posição dele, as contradições dele, e o pessoal que é a favor. Certo, mas é aquele negócio, cara. O Oruan, e também anda crescendo uma galera LGTV que é contra o pessoal aí que é o que? Trans, que é esse pessoal aí não binário, né? Como tá aqui na imagem, né? Olha o que a Dry disse. Não sei se isso aqui é homem ou mulher. Você provou o ponto que todo mundo já tinha dito, que não iria se retratar em relação aos gays. Você disse que luta pela comunidade e sua integralidade, mas joga os gays como fascistas por ter discordado de você ou os acusa de se aliarem à extrema direita. Que patético, Érica.
o que o Thiago, que pelo que eu tô vendo no ícone aqui, é botafoguense, né, falando, foi contra ela, é gay fascista, né? Então é isso aí, cara. O Jackson, esse ser chamado Erika Hilton é ridículo e quem apoia defende é da mesma laia. Defenda a democracia, entre aspas, mas ataca os gays igual a mim. Combato LGBTfobia abecedária da Xuxa, mas ataca os gays de direita chamando de gays fascistas. Não, mas gay de esquerda também havia se posicionado contra, cara. Ele sabe muito bem que o Oruan e a patota dele é contra esse pessoal progressista. É contra. Inclusive a favela inteira, não, favela inteira também não, né? Mas a maior parte do favelado é contra também, cara. É contra o progressismo, é contra a galera do PSOL, sacou? É contra, né? Alguns deles podem ser, entre aspas, comprados, né? Comprados com algum benefício, com alguma assistência, né, social, mas intrinsecamente a maioria é contra, cara. A maioria é contra. Então, não que eu esteja falando que a direita deveria fazer alguma coisa em relação ao Oruan, porque isso aí nunca vai acontecer, obviamente que não. Mas, para encerrar esse vídeo, né, o Oruan, nessa situação aí, ele tá numa espécie não, ia falar limbo, não. Tá numa espécie de meio termo, sacou? Ele desagrada tanto o pessoal progressista, né, esse pessoal lacrador aí, quanto o pessoal da direita mesmo. Então é isso aí, cara. O Érico Hilton, aparentemente, né, o deputado Felipe Santos vai abandonar, ou já abandonou, essa intenção de querer bandear o Oruan pro lado dele. E se ele prosseguir com isso e o pessoal que inclusive vota nele souber, vai dar bordoada no cara de novo. Vai dar bordoada no deputado Felipe de novo. Assim, antes de terminar, eu queria ver esse vídeo que o Jackson havia postado. Essa semana eu errei. Não errei. Eu tenho responsabilidade com as minhas falas. Eu tenho compromisso com o meu trabalho. Eu sempre estive ao lado da justiça, da defesa da segurança pública e não tenho nada que possa contradizer a mim e as minhas ações. Este movimento orquestrado e que encontra cúmplice, até mesmo entre os oprimidos, é mais um episódio de tentativa de ridicularizar o meu trabalho e a minha posição. Eu sempre estive e sempre estarei. Ei, mana, deixa eu te dizer, ninguém ridiculariza você não, muito menos a extrema-direita, como você fala. Você é a manifestação alegórica do ridículo. Já, isso é natural, todo mundo já sabe. Quando você abre a sua boca, o que sai é só coisa ridícula. E olha só, é fácil, né, pedir desculpa porque errou um tom e tal, e automaticamente já colocar a culpa para a extrema-direita, como você fala. Ou seja, você pede desculpa e de repente já condena o outro lado. Você silencia o outro e quer berrar como você sempre berra. Não dá, né, gente? Não dá. Erika Hilton, você é o cúmulo do ridículo. Você não representa grande parcela da comunidade LGBT, enfim. Então, o ponto que nós temos que chegar aqui é que, mais uma vez, você tenta ganhar as coisas no grito. Na sua fala, você expressa que você tem total responsabilidade pela sua fala, pelos seus atos e por tudo isso. E por que esse vídeo se justificando tanto com relação às coisas? Por que você tem que trazer aqui uma questão onde você vai colocar o Oruan em um local também de defesa, dizendo que ele não foi indiciado ainda? Por que teve que ter todas essas justificativas? Você está com medo de cancelamento. Isso é puramente por medo de cancelamento. Nada mais disso. Sabe por quê? Porque ultrapassou a barreira da direita e foi para a esquerda. E isso daí atingiu você.